Tem um momento em que o barulho da aprovação alheia se cala, e tudo que sobra é você, seus medos e sua verdade. A maioria foge desse silêncio, mas alguns fazem dele o solo fértil da grandeza. Essa história não é sobre sucesso imediato, é sobre renascer por dentro. É sobre parar de se importar com quem nunca andou nem um passo no seu caminho. E finalmente, construir, em silêncio, algo que ninguém mais pode derrubar. Uma mente indestrutível. Hoje, você vai conhecer a história de Caio, um homem comum que se arrastava tentando agradar todo mundo. Até o dia em que descobriu uma verdade brutal. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo, baseado nos ensinamentos ocultos de Napoleão Hill. Essa não é só uma história, é um espelho, e talvez seja o seu reflexo que vai te libertar. O cativeiro da expectativa, ele se chamava Caio. Não era burro, não era preguiçoso, nem tampouco ignorante. Ele apenas estava preso na teia invisível de o que os outros pensam. Preso na eterna prisão dos e se, onde cada passo era medido pela reação dos outros. Cada ideia, sufocada por um medo que ele fingia não ter. Caio queria vencer. Ele lia os livros, assistia aos vídeos, repetia frases como pense e enriqueça, e o que a mente pode conceber, ela pode realizar. Mas algo nele continuava morrendo um pouco mais a cada dia. Porque, no fundo, ele fazia tudo para ser aceito, e não para ser livre. Postava conteúdos não pelo impacto, mas pelos likes. Escolheu a faculdade por medo de julgamento, não por paixão. E cada decisão que tomava era moldada por um medo sutil. E se eu parecer ridículo? E se eu fracassar em público? Até que um dia, o colapso veio. Foi silencioso. No teeth. Gritos. Só um olhar vazio no espelho e uma pergunta brutal ecoando. Você quer ser rico ou aprovado? Naquela noite, algo quebrou. Ou melhor, algo se libertou. Caio entendeu o que Hill quis dizer quando afirmou: um desejo fraco traz resultados fracos, assim como um fogo fraco produz pouco calor. O fogo de Caio era fraco, porque ele estava ocupado demais tentando manter todos aquecidos, menos a si mesmo. Foi quando ele decidiu parar. Parar do se importar não com a vida, mas com as distrações, com o aplauso, com a necessidade infantil de validação. E naquele exato momento, tudo começou a mudar. O silêncio foi o primeiro sinal. Não havia mais notificações, nem aplausos, nem aquele frenesi interno de tentar agradar o mundo inteiro. Caio desapareceu por algumas semanas. Deixou os grupos, parou de postar, aniversários que não eram lembrados quando ele estava quebrado. E no início, doeu. O cérebro implorava por dopamina, a alma, por atenção, mas o espírito, enfim, estava em paz. Nas horas vazias começou a ler de verdade. Não mais para parecer inteligente, mas para se tornar perigoso para tudo o que o mantinha pequeno. Revisitou mais esperto que o diabo, e entendeu o que Napoleão Hill quis dizer com drifting, o desvio lento e imperceptível da própria missão. Caio percebeu que havia se tornado um zumbi elegante. Falava de metas, mas vivia de comparações. Sonhava com riqueza, mas alimentava a escassez com medo de críticas. Foi então que ele traçou um novo plano simples, silencioso, brutal. Começou a criar, sem mostrar. Estudava enquanto os outros ostentavam. Trabalhava enquanto riam dele. Desprezava as curtidas, porque agora entendia o valor da atenção direcionada. Aos poucos, as vozes externas se calaram, e ele começou a ouvir a si mesmo. A opinião alheia não paga minhas contas. A liberdade começa quando a necessidade de aprovação termina. O fracasso começa quando você tenta agradar a todos. Frases que agora não vinham de um livro, vinham da experiência. E pela primeira vez em anos, Caio teve uma visão clara do que queria e, mais importante, do que ele estava disposto a perder para conseguir. O mundo não percebe quando alguém renasce por dentro. Não há fogos de artifício, não há testemunhas, mas há um som. É como o som seco de uma corrente se partindo. Caio sentiu esse som. Era o dia em que ele decidiu não mais esperar permissão para ser quem precisava ser. Não mais pedir desculpas por sonhar alto. Não mais mendigar a atenção de quem nunca enxergou sua luz. Ele acordou às 4 horas da manhã. Fez café preto, escreveu em silêncio. E criou um plano com datas, metas e punições. Na última página, rabiscou em letras vermelhas: a única opinião que importa é a que te leva para frente. O resto é ruído. Ele vendeu tudo o que
Não usava. Cancelou assinaturas. Mudou o quarto. Virou seu espaço em um laboratório mental. Começou a aplicar o que Napoleon Hill chamou de autossugestão deliberada tidus, os, deias. Repetia diante do espelho. Sou imbatível. Já conquistei em pensamento. Agora, é só o mundo acompanhar. No início parecia loucura, mas aos poucos, seu corpo acreditou. Seus olhos mudaram. A postura ficou ereta. A energia ficou letal. Ele perdeu pessoas. Algumas se afastaram. Outras, mas Caio havia entendido uma das maiores lições ocultas dos que vencem. A multidão odeia quem para de mendigar aprovação. E foi quando ele parou de se importar com isso, que começaram a surgir as primeiras mensagens. Ei, você sumiu. O que anda fazendo? Cara, vi seu projeto, tá ficando incrível, me ensina como você mudou tanto. Eles não sabiam, mas Caio estava apenas sendo ele mesmo sem coleira emocional. E agora, pela primeira vez, as portas começaram a se abrir. Mas não porque ele implorou por elas, e sim porque ele se tornou a chave. Os meses passaram. Caio já não era mais um homem. Era uma força, silencioso, letal, inabalável. Tinha aprendido a arte da concentração absoluta, como o Hill ensinou em A Lei da Focalização, onde energia mental dispersa produz miséria, e energia dirigida abre portas impossíveis. O projeto, que antes era apenas um rascunho, virou uma empresa digital. As ideias que ele tinha medo de postar, agora estavam sendo copiadas por outros. E o silêncio que antes parecia solidão, agora era um santuário. Mas nada disso foi o verdadeiro prêmio. A vitória real foi a mente que ele construiu. Pensamentos são coisas. Hill disse isso. E Caio entendeu que o mundo material é apenas reflexo de uma mente bem governada. Ele não precisava mais provar nada. Não porque se achava superior, mas porque compreendia que a mente dele agora era o único território que importava conquistar. Um dia, numa tarde comum, sentado diante do computador, ele recebeu a mensagem que fecharia o ciclo. Gostaríamos do entrevista Low sobre sua trajetória. Como você virou referência tão rápido? Caio sorriu. Não era arrogância, era gratidão. Lembrou das noites de autossugestão, das repetições insanas, das palavras de Hill martelando sua alma. Você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Decida, e o universo conspirará em seu favor. Desapegue-se do medo. Abrace o propósito. Ande com fé cega e ação determinada. Ele não respondeu à mensagem de imediato. Primeiro, respirou. Olhou ao redor. Silêncio. O mesmo silêncio que um dia foi desespero. Hoje era paz conquistada. E, ali, naquela cadeira gasta, Caio percebeu. Tudo começou a dar certo. No exato momento em que ele parou de implorar, parou de provar, e decidiu dominar apenas uma coisa, sua mente. E como Hill sempre avisou, o resto seria consequência. Caio venceu, mas não porque o mundo aplaudiu. Ele venceu porque aprendeu a viver sem aplausos. Napoleon Hill dizia, você se tornará tão grande quanto a causa a que servir. E Caio escolheu servir a si mesmo, a sua mente. Seu destino. Se isso te tocou, compartilhe. Se despertou algo em você, inscreva-se. E se você sabe que ainda está no meio da tempestade, fique aqui e assista o vídeo novamente. A sua virada pode estar a um pensamento de distância,